perguntou por que as pessoas estão tão egoístas ultimamente, eu estava lendo alguns textos e aí eu comecei a fazer algumas anotações, está aqui no caderninho, que é sobre o que algumas pessoas chamam de a síndrome do personagem principal. E isso me remeteu a duas situações muito claras, que é aquele grupo de pessoas que vão, por exemplo, para o metrô do Japão, ou até mesmo para frente de algum evento ali específico, e ligam a sua JBL, põem o volume no talo e por aí vai. E isso me chamou a atenção porque está cada vez mais comum. As pessoas estão cada vez mais performando em troca de likes, performando em troca de validação. As pessoas já não têm mais senso de pertencimento real, senso de valor sobre si real. É apenas um personagem e ele precisa estar ali. No marketing isso acontece a rodo. Recentemente eu vi um perfil que ele falava assim, ele passou meses e meses e meses falando que ia se candidatar a presidente em 2026, justamente porque aquilo gera, né, aquele buzz, aquele movimento. Então ele se coloca como grande salvador e tal, parará, direto e indiretamente. E aí hoje ele respondeu às pessoas, alguém perguntou, e aí, você ainda vai se candidatar? O sistema não deixa. Aí eu parei e falei assim, o sistema não deixa? O sistema deixa um monte de gente entrar na política. Você não vai entrar porque você não quer e você sabe muito bem disso. E essa mesma pessoa ela faz, quando está em lançamento, publicações muito políticas, muito alfinetadas. E bom, é uma estratégia, você precisa de engajamento. Só que isso está saindo de um controle. Você ter isso como estratégia de marketing para você crescer, fazer uma graninha, tudo bem, mas as pessoas começaram a fazer isso em qualquer lugar. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, no texto que eu estava lendo, ele citava que pessoas estavam indo para lugares públicos, piscinas públicas, e estavam cagando nessa piscina. Não faz sentido. Não é que nem Brasil, que você vai no meio da praia e tem esgoto a céu aberto, tudo bem, né? Você espera algo mais civilizado numa piscina. Xixi, ok, você ainda não espera que aconteça, mas acontece. Mas a pessoa fazer o número 2 ali, só para ganhar likes, só para aparecer no TikTok. Da mesma forma que o cara vai lá pro metrô no meio do Japão e pum, liga o som no talo. Recentemente a gente foi, eu e minha esposa e minha filha, a gente foi no zoológico. E aí, zoológico é uma memória bacana e tal. A gente sempre vai ali pelo menos uma vez a cada 3 meses com a minha filha. Até porque ela tá crescendo, então ela precisa ver os animais e associar as coisas que a gente ensina. E aí, numa dessas, um cara levou a caixinha de som e ligou no meio dos bichos. Eu fiquei, caramba, tipo, você tá num zoológico, cara. Você não tá na sua casa. Você não tá na sua sala. E é isso que a gente não percebe. A gente tá fazendo do mundo a grande extensão da nossa personalidade. A gente está pegando tudo que é nosso e atrapalhando o sossego alheio. A gente já não se importa mais com o coletivo. O coletivo ele perdeu importância, a não ser que ele nos retorne alguma coisa. Aí surge essa síndrome do personagem principal, onde eu preciso performar para receber algo. Likes, comentários, compartilhamentos, engajamento, viralização de alguma coisa. No mercado digital tem muito aquele sonho do viralizar. Vou viralizar a qualquer custo porque o meu perfil vai crescer. Tudo bem, seu perfil cresce, mas as pessoas que frequentam ele não são as pessoas que vão comprar de você. Não efetivamente. Elas vão comprar um produto barato, mas elas não vão comprar o que você precisa e o que você demanda. Elas não vão comprar o que você quer que elas comprem de fato. Não, mas eu quero dinheiro, tô um pouco me lixando para isso. Tudo bem, amigo. A tua luta é tua. Eu só estou te explicando fenômenos. Você vai ter muito mais dor de cabeça. E isso a gente percebe que essa busca contínua por likes gera o nosso segundo tema do texto, desse texto, né, desse vídeo, que vou me aprofundar mais pra frente, mas que é o vazio que a gente tem com relação à nossa própria personalidade, com a nossa própria vida. Porque se a gente está performando o tempo inteiro, o que acontece? Quem eu sou? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu tenho que agir? Se eu perco os bons modos, a sociedade ela perde sentido. Nós só somos civilizados porque temos leis, regras, normas, morais,
Mas quando a gente começa a abrir mão dessas coisas para ganhar curtidas, para ganhar um dinheiro, o que sobra? Como eu falei, no marketing isso acontece bastante e já gera aquela situação de você não sabe se o que a pessoa está fazendo é marketing ou se ela é real. Se ela está performando ou se aquilo é real. Por exemplo, tempos atrás, um influenciador gigante postou a foto do filho morto, um feto. E aí você não sabe se aquilo era engajamento ou um surto. Uma pessoa chega e fala que a cada ciclo termina tudo. E, ok, você não sabe se é performance ou a vida real. Recentemente, um outro influenciador, um outro marqueteiro, faz um vídeo de desabafo falando de um burnout que ele teve e tudo mais, que ele ficou muito mal, parará, parará. No YouTube, performance ou vida real. No Instagram, ele está fazendo um CTA, ele tem uma chamada para ação, vendendo o ingresso de um evento. Então começa tudo a ficar muito misturado. Essa pessoa, ela é assim por ser ou ela é assim para parecer? E esse parecer gerar um engajamento, gerar essa falsa conexão, falsa validação digital. É muito comum a gente ver isso. E cada vez mais isso vai aumentando. E novamente, o lugar público se transformou numa extensão da nossa casa. Por exemplo, a internet aqui, o vídeo no YouTube é uma extensão minha. É onde eu posso botar para fora o que eu pensei. As anotações que eu fiz, as coisas que eu estudei. Vocês que me assistem, vocês têm uma noção de como é o meu escritório. Vocês não veem tudo, mas pra cá tem um banheiro, pra cá tem um computador e uma TV velha que ficam em cima da mesa. Então vocês não veem tanto. Ali em cima tem um PS4 que eu tirei o cabo que ficou feio. Tem os livros também bagunçados. Vocês não veem tudo. A roupa está mais amarrotada. É uma extensão. Mas ela tem um limite. Quando eu vou pra rua, eu posso ouvir as minhas músicas, eu posso fazer as minhas coisas. Mas eu não posso atrapalhar o sossego do outro. Um exemplo besta, uma vez eu fui para Florianópolis e no último dia de volta a gente foi para uma praia, eu e minha esposa. E era um bairro diferente, ele era teoricamente um bairro mais classe média. E ali a gente, beleza, vamos pra praia, vamos ver como é que é o mar e tal, não sei o que, aquela coisa toda com a minha filha. E foi muito engraçado, porque a gente não mora em região de praia, né? E a gente não vê tudo isso. E de repente você tinha 5 grupos distintos, um pouquinho distante um do outro, cada um com a sua JBL, suas caixinhas de som, tacando o terror no áudio. Funk, sertanejo, MPB, não sei o que, parará. E de repente aquilo era o normal, era o esperado. E eu olhei para aquilo, eu e minha esposa olhamos, um monte de gente. Era uma praia bem mais jovem nesse sentido, não era tão família, né? Mais isolada, nem nada do tipo. Ela é família no sentido de que tem muita gente, mas vocês entenderam. Até porque ficar me explicando. E aí, de repente, aquilo a gente olhou assim e falou: tá anoitecendo, a gente não vai poder andar muito, tem muito barulho, muita gente, então vamos sair. E nós saímos. Não nos sentimos muito à vontade. Mas é engraçado você ver como tudo muda, né? Eu lembro quando eu era criança, não tinha essas coisas. Claro, tinha gente que levava som aqui, som ali, mas era muito pequeno, era pequena a quantidade de pessoas assim. Hoje é tudo mais fácil. Você tem um celular na mão, você taca lá o celular, ele toca. E tá tudo bem. Mas de repente isso começa a atrapalhar as pessoas. Pessoas que vão no ônibus e tocam música. Ah, mas é porque eu esqueci o fone. Então não ouve, meu filho. Não ouve. Se você esqueceu o fone, não faça da sua música o coletivo. Mas isso é um problema? Não que seja um grande problema. Isso incomoda as pessoas. Eu não posso pegar agora, quase meia-noite, botar a música no talo aqui. Eu moro num apartamento, eu vou atrapalhar vizinhos. Não dá. Nós temos que respeitar o espaço coletivo, a estrutura do coletivismo, porque é isso que nos torna humanos, é isso que nos torna civilizados. A partir do momento que eu paro de me importar com tudo isso e olho para o espaço público, para o coletivo apenas como uma questão de utilitarismo meu, não faz mais sentido. É o que eu brinco com as pessoas, elas falam: Rafael, por que você cria tanto conteúdo? Porque eu gosto de criar. Eu gosto de abrir minha câmera, falar, de escrever, de escrever meus textos. Eu faço aquilo para mim. E para quem gosta de ouvir aquilo ali.
Ah, mas tem uma utilidade, tem uma busca financeira? Tem, obviamente. Se há um retorno, por exemplo, YouTube. Eu quero chegar a poder abrir uma área de membros com vídeos exclusivos. Só que para isso eu preciso crescer meu YouTube. Seja em qualidade de vídeo, quantidade de inscritos. Eu preciso crescer o movimento aqui dentro. Me falta um pouco de estratégia para isso. Mas o YouTube não é só isso. Ele é um lugar meu. Este YouTube é um lugar meu. O meu Substack é a mesma coisa. Eu tenho lá quase 1.300 pessoas inscritas na conta. E cara, eu gosto daquilo ali. Eu escrevo ali todo dia, toda semana. Porque é uma coisa que eu gosto. É o meu estudo. O meu Instagram, por muito tempo, ele foi meu estudo. Hoje eu já não uso tanto. Hoje ele é mais consumo. Então a gente pode olhar para as coisas como utilitarismo? Podemos, ok, não tem problema. Novamente, você pode gravar seus vídeos, você pode buscar fazer seu dinheiro. Por exemplo, tem um youtuber aqui de Brasília, que ele fala de desenvolvimento pessoal, e ele grava no meio do público, grita, faz a apresentação dele ali. E tudo bem, ele não parou para atrapalhar alguém, não está atrapalhando o tempo inteiro. Ele faz ali, pronto, ele chama atenção e acabou, segue a vida. Agora o problema é quando a gente começa a colocar a nossa personalidade como se ela fosse o personagem principal, a nossa vida como se ela estivesse acima da dos outros, e nem sempre estará. Nem sempre estará. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente precisa começar a pensar um pouquinho diferente. Porque senão a gente vai criando câmaras de eco. Eu só aceito aquilo que concorda comigo. Eu só acho válido aquilo que faz sentido com o que eu acredito. A IA, não vou me aprofundar muito aqui, ela faz isso. Ela cria uma câmara de eco. Você vai lá, ela concorda com você. Ah, mas ela discorda se você pedir, ela discorda. Mas até lá, ela é só concordância. Já tem um vídeo sobre isso, né? Eu fiz um vídeo recente sobre o problema da IA gerando psicose e tudo mais. Então não vou entreter aqui. Mas a gente começa a perceber que as pessoas estão sempre nessas bolhas. E tudo aquilo que é contraditório, tudo aquilo que é antagônico, que é diferente, começa a ficar aversivo demais e aí vira guerra. Ah, você não pode falar assim comigo e tal. E pá, e o cara saca uma arma do nada e mata o outro. Por uma discordância besta. Por um pedido de, pô, cara, ó, baixa o som, minha filha tá dormindo. Vamos maneirar. Não. Problema em condomínio, isso é muito comum. Você não sabe quem é o outro. Então, a nossa vida, ela é importante pra gente, pros nossos. Mas ela não pode estar acima do bem coletivo. Ela não pode estar acima do respeito à norma que nós temos. Eu não posso pegar meu carro, botar um carro de som ali na rua e botar o som no talo e achar que tá tudo bem. Ah, não, mas estou no área pública. Não, cara. Não. Eu ainda vou me aprofundar em mais dois temas, vou pincelar um deles, que é a parte da solidão, e a gente vai para realmente a parte da personalidade com relação ao diagnóstico. Mas eu queria só fechar essa parte aqui com vocês de toda vez que você vê um vídeo de político, por exemplo, esses políticos mirins, você vê esse movimento, onde ele é o protagonista. Seja direita, seja esquerda, não importa. Ele se torna o protagonista. Ele é o principal. Todo mundo que está ali é contra ele. É claro que existem nuances sobre isso, né, espectros, mas esse é o exemplo clássico, mais nítido que você vai ter de que aquela pessoa, ela vai lá na manifestação, seja ele de direita ou esquerda, ok? Ele vai lá naquela manifestação, apizinha o outro, incomoda o outro, para que ele ganhe visibilidade. Ele não está se importando com o outro. Ele não está se importando com a inquietação que ele está gerando no outro, o desconforto no outro. Ele quer ganhar seus likes. E isso é para todo mundo. O cara que faz um debate num podcast e chama duas pessoas antagônicas, ele não está preocupado com o debate. Ele está querendo views. Quanto mais views, mais tempo de tela, mais dinheiro ele ganha. Isso é ruim? Não. Mas são coisas que a gente precisa começar a ficar atento. Porque está crescente, vai continuar crescente. E às vezes é só performance, não é a pessoa real. E aí entra o nosso ponto, primeiro aspecto, que é as pessoas estão tão necessitadas dessa validação externa
que elas fazem isso a qualquer custo, porque elas estão extremamente sozinhas. Existem 3 elementos que a gente precisa entender sobre o conceito e contexto de solidão. Isolamento social, que é o que a gente teve lá na pandemia, ele é quando você não tem contato com pessoas. Contato físico ou contato de trocar ideia. Então você fica isolado. Você não tem interação social. E ok, no contexto de pandemia você precisa disso. Né, de quarentenas e tudo mais. Então você tem este tipo de isolamento. Okay? Isolamento social é quando eu não tenho contato social com as pessoas. Ponto. Solitude é quando eu tenho um momento só e eu me sinto bem nele. A gente associa dessa forma. Então, por exemplo, aqui eu estou sozinho no meu escritório, não tem ninguém e tal. E eu estou bem. Boto minha musiquinha, faço minhas anotações, meus estudos, gravo meus vídeos. Eu estou bem. Aqui é um momento onde às vezes eu paro, até brinco com a minha esposa, começo a consumir alguns vídeos, ver algumas coisas. Não é que eu chore, né? Eu choro assim, pô, fico emocionado e tal com algumas coisas ali. E eu brinco com ela assim, eu sou um cara que não sou todo de chorar. Eu falo assim, caramba, pô, isso aqui me emocionou pra caramba e tal. Falou da minha, né, da relação pai e filho. E ali eu maturo processos emocionais. Então a solitude ela serve para isso, para maturar processos emocionais, ok? E aí você tem a solidão. A solidão é a ausência de contato humano, só que no contexto emocional. Nós não temos mais intimidade e vulnerabilidade com os outros. A gente não troca mais ideia a um nível mais íntimo. Você tá ali, aquela clássica cena, você tá no meio de um monte de gente, você fala sobre qualquer coisa rasa. Quando vai aprofundar você não consegue. Você não vai. Não tem o conforto em fazer isso. E aí nós vemos que as relações sociais elas vivem isso, né? Até no meu Substack eu vou falar sobre essa questão dos relacionamentos, como se conectar com as pessoas, porque nós temos um grande problema de expectativa social. Eu crio uma expectativa irreal, minha realidade não alcança, eu me frustro e aquilo gera mais solidão. Porque eu não desenvolvo o que eu preciso. Habilidades sociais, emocionais, eu não desenvolvo rede de apoio, eu não desenvolvo minhas relações sociais de modo geral. Então eu começo a ter rejeições dentro disso. E aí você vê o seguinte: essa pessoa que grava vídeos lá no TikTok fazendo a maior balbúrdia que você conseguir imaginar, a coisa mais imbecilizada possível, ela tá quase pedindo ajuda, atenção. Mas não é atenção no sentido pejorativo de ela só quer chamar a atenção. Não. Ela está pedindo uma conexão. Eu, pelo menos, eu faço essa leitura. Essa pessoa está querendo alguém para interagir. Só que às vezes ela não sabe como. E naquilo que ela ganha, os likes, compartilhamento, o algoritmo, ela viraliza. Nossa, olha só como eu sou importante. Sou grande. E assim ela fica. E isso causa muito mal. Porque ela não se desenvolve. Ela não tem relações duradouras. Ah, todo mundo? Não. Não. Algumas pessoas são assim. Não é todo mundo. E isso é um grande problema que a gente vê na sociedade. Então a solidão, ela vai crescendo. Porque a gente já não troca mais ideia de maneira bacana. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha. E aí a gente tava trocando ideia sobre relacionamentos e tal. Porque eu só conheço minha esposa, né? Eu nunca namorei outra pessoa. Então eu tô com a mesma pessoa há quase 20 anos. E eu conversando com essa minha amiga, ela falou, ah, você tem sorte e tal. Eu falei, ah, sorte não, né? Mas tudo bem. E eu brinquei que eu nunca abri um Tinder, né? Eu não sei nem como é o aplicativo. Eu sei pelo que as pessoas me falam, mas eu não sei como é. Minha época de aplicativo era chat da Terra, da UOL, da BOL, AOL. Então é uma coisa bem antiga, né? Então, tipo, eu conheci minha esposa no Facebook, no Orkut, stalkeando e tal. E ela mandou um print de um cara que ela tinha visto e tal, não sei o que. Ela não tem foto da pessoa, né? Só tem uma foto assim. Tinha lá os negócios. Aí uma das categorias era política. Eu, caramba, até tempo política agora, eu tenho que botar que eu sou de esquerda ou direita ou tal, não sei o que ela é, eu tenho que botar porque facilita, você já pode dar match, você não dá. Eu falei, caramba, as pessoas estão tão rasas que a gente não consegue ver os valores, né? Ah, o cara é de esquerda, não quero. Ah, o cara é de direita, não quero. Porque eu olho aquilo e já associo aos meus preconceitos e corto.
e nisso que eu corto eu não desenvolvo. Ah, Fel, mas eu não vou ficar com um cara de esquerda ou de direita porque, pô, é contra os meus valores. Tudo bem, mas você nem sabe os valores da pessoa. E às vezes você mal sabe os seus. A gente não tá falando de uma religião. Ah, eu quero casar na igreja, eu não quero. Não. Política. E a política no Brasil, nesse contexto, eu não vou entrar no aspecto político em si, nós somos muito mal letrados. Nós não temos plena consciência do que a gente está chamando de direita e esquerda, né? Direita, é Bolsonaro, esquerda é o Lula. Pô, para, bicho. Então, a solidão ela vai crescendo porque a gente não consegue desenvolver as relações que a gente tem. E a expectativa fica tão fora da realidade que a gente se frustra o tempo inteiro. E aí nessa frustração a gente não tem mais a nossa intimidade. A intimidade era uma necessidade, ela ampliou-se isso, virou o mercado, virou o produto. E aí você agora tem produtos que trabalham a sua intimidade. Um exemplo que eu dou para os meus clientes quando eles chegam para mim e falam: eu queria achar um propósito de vida. E eu falo assim: vá servir as pessoas. Como assim, Rafael? Vai ajudar alguém. Você tem um conhecimento? Tem. Vai ajudar alguém. Vai fazer alguma coisa com esse conhecimento para fora. Não, mas o propósito de vida é dentro. Não é. O propósito de vida, a autorrealização, ela não vem de dentro. Ela vem, se a gente até pegar a pirâmide de Maslow, ela vem a partir do momento que você tem seguranças, bases, naquelas, na base pirâmide, porque eu não queria repetir as palavras, mas você tem a completude de bases da sua pirâmide. Então, parte fisiológica, parte social, parte emocional e por aí vai. E a autorrealização é isso, é você conseguir botar o que você tem para fora, para o mundo, entregar para eles, independente do que aconteça. E aí um outro exemplo aqui, ainda sobre essa coisa do ser o personagem principal, que associa nessa solidão. Hoje no Substack eu li uma nota, não salvei ela, mas ela era mais ou menos assim, a pessoa reclamando de: ai, eu acho ruim porque as pessoas recebem o negócio pelo e-mail e elas não curtem, porque no e-mail não tem como você curtir. E aí elas não curtem, não comentam, então você fica sem saber se elas visualizaram ou não, você sabe que tem um númerozinho lá, e aí de repente você não sabe se está legal. E aí alguém veio, uma moça de mais de 40 anos provavelmente, acho que publicitária, escritora, não sei qual era a profissão dela, era uma coisa nessa área assim, de escrita, e ela falou assim: não se engane, não se engane, não se chateie. Você que está escrevendo aqui, as pessoas estão curtindo o que você gosta, curtindo o que você escreve. Porque olha só, os escritores lá de trás, inclusive esses todos que eu tenho basicamente, eles não sabem se os livros são bons. Sabem porque as pessoas compram. Você tem uma métrica, mas comprar algo não quer dizer que seja bom. Eu já comprei muita coisa ruim, você também. Então a gente começou a esquecer que não é sobre a gente. Em parte isso é sobre o que eu quero deixar para o mundo, como eu quero servir os outros. Então eu saio desse protagonismo e eu coloco ele para fora. E isso me dá senso de realização, me dá propósito. Isso me conecta com os outros, quando eu tenho intimidade com os outros assim. Porque aí quando o cara vem num evento e de repente ele vê que tem uma fila de fãs com seu livrinho para autografar, e caramba, olha o tanto de gente que eu impactei. Aqui em Brasília vai ter um evento de anime. E tem mais de 20 anos que eu não vou em evento de anime. Perdão, mais de 20 anos é exagero. Mas tem uns 15 anos que eu não vou num evento de anime. Muito tempo. Não porque eu não gosto e tudo, mas eu adoro, mas é porque chega uma idade que você já não quer mais tanto. Chega um momento da sua vida que você já não vai tanto. E aí, eu peguei e fui ver quem é que ia nesse evento. Então tinha lá alguns personagens, algumas pessoas, né, e tal, personagens de fato. E eu olhei assim, eu falei: cara, de todos esses, eu só sei o nome de um de fato. E nem a pessoa que eu gosto. Os outros eu não sabia nem ideia. Eu já tinha visto um vídeo ou outro, mas são pessoas do TikTok. E eu olhei assim, eu olhei pra minha esposa e falei assim: como tá diferente, né? Porque na minha época os eventos, não que, normalmente eu não conheço quem são as pessoas, ok? É como se não fizesse parte da minha realidade. Mas, vamos chamar o Wendel Bezerra, vamos chamar, Bezerra, acho que é isso.
Wendel Bezerra, vamos chamar o fulano de tal, que é o dublador desse. Então você chamava 5, 6 dubladores num evento grande. E cara, você sabia todos os dubladores. Todos, porque eram os animes que você cresceu vendo. Se você começa a assistir anime e não vê dublado, você já não sabe mais quem é o dublador. E aí o evento chama esse dublador, você perde. Você perde o contato, você perde a intimidade. Não tem mais vulnerabilidade ali. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque é a mesma coisa do escritor. É a mesma coisa com a gente. Se eu não me entregar ao mundo, se eu não for vulnerável, não gerar essa intimidade, me aprofundar nas relações, eu vou me sentir totalmente deslocado. Eu olhei pro evento e falei, pô, eu queria ir, porque eu queria levar minha filha para ver algumas coisinhas ali que ela talvez possa gostar e tudo. Mas não fez mais sentido, porque não é mais meu. Porque eu não faço mais parte desse mundo. E é isso que a solidão gera. Ela faz você se sentir deslocado. Porque falta essa intimidade. Esse contato mais profundo. Seja com pessoas, seja com um tema e por aí vai. Então você precisa avaliar um pouco isso. E o nosso último tópico, que traz um pouquinho mais disso, nessa questão da performance, que é o excesso de diagnósticos que a gente tem. Quando eu entrei na faculdade em 2007, já vi um debate sobre excesso de diagnósticos. TDAH, autismo, depressão, ansiedade e tal. Isso veio acentuando, veio crescendo. E mais do que um mercado efetivamente, vira um grande produto. E é o que eu brinco com os colegas. Você tem como mapear a progressão ou tendência de um mercado, avaliando os livros que lançam ou que vão lançar. Quando eu estava no meio da faculdade, pro final, conversei com 2 amigas minhas lá. E elas, porque eu quero trabalhar com um casal e tal. Eu falei assim, olha, chega aqui, peguei a Amazon, abri a Amazon na época. Não tinha essa coisa toda que é, mas dá pra avaliar. Principalmente a Amazon americana. E eu mostrei, tá vendo isso aqui, ó? Poliamor, não monogamia, relacionamento aberto, fui mostrando. E eu falei pra elas, isso aqui é tendência. Isso aqui é pré-venda. A gente tá falando de 2012. Falei, você quer trabalhar nesse mercado? Atende o pessoal normal, sim, o pessoal convencional, né, que a gente tem, o mercado convencional, mas esse mercado novo que está surgindo, essas pessoas novas, onde a literatura está trabalhando, vai crescer. Um exemplo simples assim, o não binarismo é uma tendência. É uma tendência de um mercado, é um produto, é um serviço. São pessoas, gente, é isso, mas o mercado vai sempre olhar vocês como produto, assim como eu sou produto, tá? Então é nesse sentido. E eu falo para elas, estuda isso. Recentemente uma pessoa me procurou, eu queria estudar algumas coisas, tal. O que você acha que vai estar dinheiro assim para criança? Eu falei, autismo, altas habilidades, desenvolvimento social, habilidades sociais, mesmo processo. Todo mercado ele tem as suas tendências. E aí entra isso que a gente chama de ausência de personalidade. O que aconteceu? Na psicologia, e eu falo isso como psicólogo, tudo passou a ser problema. Tudo passou a ser respostas a um trauma. Então a sua personalidade, ela não é você. Ela é a resposta a um trauma. Isso é de uma imbecilidade tão grande, que não faz mais sentido. Eu não posso chegar e falar que meu pai, por ele ser um pouquinho mais frio, ele é autista, não diagnosticado. Ou que minha mãe, na época, por esquecer coisa ali, que ela tem um TDAH não diagnosticado. Isso não faz sentido, gente. Porque meus avós tinham uma relação de codependência. Não, cara, era outra relação, era outro contexto. E hoje você tem, se eu pegar aqui, eu vou mostrar para vocês como isso afeta. Aqui. Se eu pegar aqui no meu Kindle, eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros só sobre teoria do apego. Tem o original do Bowlby, tem algumas variações dele ali, mas o resto, 3, 4 livros ali, é só gente botando mais coisas em cima. E não faz mais sentido.
tudo virou produto. Se eu colocar depressão, a mesma coisa. Você vai ter um monte, Você vai ter um monte de informações que às vezes elas já não batem. Não batem. Inclusive peguei um recente de uma autora, da Mel Robbins, que ela fala sobre a teoria do let it go, né? Deixar ir. Que fala sobre a questão de você focar no que está no seu controle, fora do seu controle e tal, essas coisas. Mas principalmente você não se importar com a opinião alheia. E olha só que coisa. Eu ainda não li, isso era só a sinopse de modo geral. Se eu não me importo com a opinião alheia, não tem como evoluir. Se eu não parar para ouvir os meus seguidores que gostam ou não gostam do meu trabalho, não tem como evoluir meu trabalho. Se eu não parar para ouvir os meus clientes que gostam ou não gostam do meu serviço, não tem como evoluir meu serviço. Então, a partir do momento que eu começo a me centralizar demais, me empoderar demais, ser egocentrado, eu paro de olhar para o coletivo, eu perco a minha personalidade também, porque ela passa a ser só um rótulo, um produto. E é aquela história, né? Ah, eu não quero ser igual a todo mundo, mas você tá ficando, porque você tá ficando na mesma caixinha que todo mundo. Todos os autistas, todos os TDAHs, todos os altas habilidades. Esquece um pouquinho o seu rótulo médico, clínico. Olha para você enquanto pessoa. E esse é o primeiro tópico que eu coloquei, né? A personalidade como resposta ao trauma, traços comportamentais são transformados em problemas. Ah, porque eu esqueci, eu tenho TDAH. Não. Tanto que recentemente teve um vídeo sobre isso, né? A menina ia lá, fazia os testes, aí o cara entregava, falava um monte de coisa pra ela. Ah, então, seu teste deu que você não tem TDAH. Ela, como assim? Mas então, tudo isso você tem? É porque a sua vida tá ruim. Seus hábitos são ruins. Isso que a gente está ignorando. O nosso estilo de vida está ruim. A nossa alimentação está precária. Eu não vou nem colocar custo Brasil em termos econômicos nem nada, tá? Mas a nossa alimentação está precária. Os nossos hábitos estão ruins. Nós estamos dormindo muito tarde, dormindo muito mal. O tempo inteiro mexendo aqui. O span de atenção tá horrível. A gente não está conseguindo mais focar para ler um livro, para ver um vídeo de 30 minutos. Quantas pessoas? Se você ainda está aqui me assistindo, me ouvindo, tu é um herói. Saiba disso. E se você está me ouvindo sem fazer nada de diferente junto, tu é mais herói ainda. Porque um monte de gente já foi embora. Você entende como a gente está vivendo uma sociedade que está cada vez mais adoecida, mas não porque de fato adoeceu, mas porque tudo que é processo natural da vida a gente está colocando como problema? E aí volta a minha pergunta de onde foi parar a nossa personalidade? Onde foi parar aquilo que é nosso e não o que é uma coisa clínica? Eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim: "Ah, porque eu não consigo estudar direito, eu não sei tanto, não sei tão bem isso aqui". Eu falei: "Você tá no começo da vida, moço, calma". Pessoas de 20, 25 anos que não tiveram uma educação boa, não tiveram uma instrução boa, formalização educacional boa. Pessoas que vivem em situações de estresse constante, acham que, claro, tem um diagnóstico para isso, obviamente, mas que nunca vão sair daquilo. Pessoas que o tempo inteiro estão vivendo a mesma vida ruim, porque o ambiente social delas é ruim também, o ambiente orgânico também é ruim. Mas isso não é um contexto clínico? É. Só que existe esse ponto, um contexto. Quando você vai pegar o DSM, o CID, ele tem as categorias de sintomas. Ele tem. Só que elas têm um critério para poder ocorrer. Não é porque você tem aquele sintoma que você tem aquele transtorno. Não é assim que funciona. Ele tem um critério, ele tem um contexto, um funcionamento. E aí entra esse processo, né? Os transtornos se transformaram em identidade. Eu sou o TDAH. Não, moço, você tem TDAH. Você tem um cérebro que funciona diferente. Ponto. Você não é o seu TDAH. Ah, eu sou ansioso. Não, você tem ansiedade como qualquer outra pessoa. A questão é que a sua ansiedade ela está mais elevada devido a esse contexto. Esse comportamento. Ah, eu sou autista. Não, sim, você é autista mesmo, que um TDAH porque o teu cérebro funciona diferente. Ponto. Mas você não é todos aqueles sintomas. Você tem alguns deles que te encaixam no autismo. É diferente. Mas para além do rótulo clínico, do seu CID, você é uma pessoa. E eu me pergunto, quem é você? Para além do teu diagnóstico, quem é você?
Quem é você? Eu tenho uma moça que ela tá me ajudando a fazer um produto. E ela falou, vamos fazer uma bio sua, né? Uma biografia. Eu falei, moça, pior coisa, porque eu também não sei quem eu sou. Eu sei que eu sou gamer, nerd, psicólogo. Estou, né? Psicólogo. Sou marido da minha esposa, pai da minha filha, mas fora isso, não sei me escrever. Nerd. Mas o que é um nerd hoje em dia? A gente já perdeu essa conotação, né? Você tem o nerd, o otaku, o geek, o gamer. Não sei se tem mais outra variação. E aí, novamente, o que antes era normal e comum virou o transtorno, né? Ou seja, homens mais calados devido a questões culturais, agora é um transtorno. E sempre vai ser assim, né? A gente vai ter essas atualizações mercadológicas, assim como o DSM-5TR, uma atualização mercadológica, o CID-11, por aí vai. Normalmente não são problemas, mas são coisas que a gente avalia e percebe ali no mundo. E aí todos passaram a ter um diagnóstico, né? Inclusive até os mortos. Fulano tinha tal coisa. Se a gente pegar Machado de Assis na história, você vai ver que ele tinha isso aqui. Esquece. Isso é só para engajamento. E volta ao que eu falei lá no começo. O desrespeito às questões éticas, morais, sociais. Só para engajar. Você fazer a avaliação de personagem fictício é uma coisa. Você pegar um personagem que morreu é outra, né? Você tá respeitando a família da pessoa. Pô. Não faz mais sentido. Porque minha avó era dependente do meu avô. Tudo bem, ela pode até ser, mas muita gente não era. Meu avô era sociopata. Calma. Todo mundo agora é narcisista. Todo mundo pros outros. Porque pra você nunca é. Um outro ponto que eu anotei era isso, né? As emoções elas viraram eternas desregulações. Se eu tô feliz demais, eu tenho problema. Se eu tô triste demais, eu tô problemático também. Você não saber lidar com suas emoções não é uma desregulação sua, né? É uma desregulação social, porque emoção acontece o tempo inteiro. Por exemplo, minha filha tem 1 ano e meio. Ela vai bater na sua cara. Não porque ela te odeia. Mas se você fizer algo que ela não gosta, ela tem 2 respostas para fazer: gritar barra chorar ou te bater. Mas ela não tá te batendo porque ela quer te bater, ela quer te bater porque ela tá te batendo porque ela quer sair. Normal. Sacode, pronto, pá, dá um tapão na sua cara. É assim que funciona. Você pode até recriminar. Mas, novamente, ela não tá te batendo porque ela te odeia. É porque ela tá desconfortável. As emoções, elas fazem isso. Nós fazemos isso com as emoções. Nós conduzimos elas de acordo com a nossa linguagem, as nossas percepções, nossos conceitos, nossos aprendizados. Se eu não parar para entender isso, eu adoeço. E esse é um grande problema. Não é que vivemos numa eterna desregulação, apesar de a gente ter hábitos extremamente desregulados, mas é porque a gente já não sabe mais lidar com as emoções. Lá atrás, as pessoas não nomeavam as emoções, mas elas sabiam lidar com algumas coisas, dissociando. Não é o ideal, mas ainda fazia elas funcionarem bem. Hoje, a gente associou demais. A gente se fundiu demais com as nossas emoções. Não é à toa que na TCC, principalmente na ACT, em a terapia de aceitação e compromisso, você tem técnicas de defusão, dissociar, que é sair um pouco daquilo ali, porque a gente está vivendo com tanta imersão a nossa própria vida, as nossas próprias emoções e pensamentos, que normalmente não é necessariamente ruim, mas às vezes se torna, que a gente ignora o fato de que isso aqui é passageiro. Não a vida como um todo, mas aquela emoção, aquele pensamento. Fiz um vídeo recentemente sobre isso. Então, a gente precisa deixar acontecer mais, ok? E aí, novamente, a gente vem para uma necessidade de controle excessivo. Preciso saber tudo, preciso me desenvolver ao máximo, preciso entender todos os contextos e não. Uma vez eu fui num supervisor que eu tinha para fazer terapia e eu cheguei para ele com essa dúvida, né? Eu já estava na metade ali trabalhando e tal. E eu falei, cara, como é que a gente escolhe uma abordagem de fato? Porque eu não tinha uma abordagem em si, né? Eu tinha técnicas ali que eu aplicava e tal, funcionava, mas eu não tinha uma visão clínica muito bem. Isso quando eu comecei. Que tinha, psicanálise. Dentro da psicanálise você tem Winnicott, Freud, você tem Lacan, aí você tem as outras terapias psicodinâmicas, como do Jung, da Gestalt. Tem análise do comportamento com Watson, Skinner e outros autores. Você tem análise da TCC e tal. Eu falei assim, qual linha?
Qual é a base? Qual é o que eu tenho que seguir? Qual é a origem? Qual é não sei o que? Eu comecei a levantar isso. Ele parou e falou assim: você quer ser Deus? Eu falei: pô, queria. Você não vai conseguir. Você nunca vai conseguir achar a teoria base para tudo. Então você vai ter que escolher uma, confiar nela, desenvolver, estudar e seguir em frente. Aí as outras, você vai ter que abrir mão. E eu sempre tive isso. Controle excessivo. Assim como qualquer outra pessoa tem, quando ela tem ansiedade, quando tem históricos de obsessões e por aí vai. E aí de repente eu falei assim, não preciso disso tudo. Eu posso ler como curiosidade, eu não preciso entender tudo. Eu não preciso ir lá atrás, da onde o Freud tirou o pensamento dele para chegar até aqui. Não preciso fazer isso. Mas a gente tem essa necessidade de controle excessivo sobre as coisas. Então tudo tem que estar bem mapeado, tudo tem que estar bem rotulado, tudo tem que estar científico. E isso é alguém que trabalha com neurociência, com práticas baseadas em evidência, falando de nem tudo vai ter razão científica. Porque a ciência ela não é absoluta. Ela não é onisciente. Ela não busca ser. Ela ainda está se desenvolvendo. Talvez daqui a alguns anos você tenha explicações para alguns fenômenos que acontecem agora. Que, metaforicamente, você tem outras explicações. E está tudo bem. Desenvolva elas. Ponto. E aí, só pra gente fechar, a gente está vivendo uma sociedade que se aprisionou em rótulos médicos, rótulos de diagnóstico. E isso é um grande problema. E eu vou dar um ponto aqui para vocês, porque já tem 42 minutos de vídeo, que é o seguinte. Ontem eu fiz esse vídeo, eu não gostei dele, deu também 40 e poucos minutos, mas eu não gostei muito. E eu estou refazendo ele hoje. E ontem eu citei uma situação que eu testei com o GPT, com o chat GPT, que é o seguinte. Eu perguntei para ele, com base em todas as nossas interações, quais são os meus diagnósticos. E ele me deu. E esse é um grande problema que a gente tem. Se eu viver com base em diagnósticos e rótulos que as pessoas me dão, seja o GPT, seja um profissional, se eu acreditar que aquilo é a minha vida e não entender que a minha vida vai além daquilo, eu perdi. Eu perdi tudo. E o GPT ele me trouxe que eu tenho toque, eu não tenho. Que eu tenho altas habilidades, eu não tenho. Que eu tenho qualquer outro, ansiedade generalizada, que eu também não tenho. Mas ele acha que eu tenho. E se eu acreditar no que ele acha, sem questionar, eu perdi. Porque eu, Rafael, tô acima de um diagnóstico. Não porque eu sou fodão. Não. Mas porque eu e você que está me assistindo somos seres humanos. E eu volto à pergunta: onde está a sua personalidade? Você está resumindo ela em conceitos específicos, em diagnósticos, em termos clínicos. Mas e aí? Onde está? Os seus traços, os seus hobbies, os seus gostos. Aquilo que faz você ser você. Para além de uma explicação científica, para além de uma explicação médica, clínica. Onde está a sua personalidade?